Tarde. Hoje teremos uma edição especial do programa Urbanview, um olhar sobre a cidade, comemorando 6 anos no ar, 6 anos veiculando aqui na All TV. E por isso estaremos recebendo aqui o presidente da Urban System, Tomás Assunção. Como vai, Tomás? Tudo bem, e você? Tudo bem, Sandrinha? Tudo ótimo. Bem-vindo ao programa que você idealizou e hoje a gente vai contar um pouquinho aqui dessa história também. Afinal, são 6 anos de muitas histórias, de muitas conquistas, graças a essa iniciativa do Urban Systems, que traz toda semana para você aqui na All TV entrevista com especialistas sobre desenvolvimento urbano, infraestrutura, arquitetura, logística e outros assuntos que fazem parte desse chamado Universo Urban Systems. Verdade, Gilberto. E nesses 6 anos, a gente teve mais de 300 horas no ar, centenas de entrevistados e mais de 75 mil visualizações na internet. Olha que interessante. Muito bom. E para comemorar então esses 6 anos no ar, a gente tem muitas novidades para compartilhar com vocês. Para começar, o novo dia e o novo horário. Nós agora estamos na grade da All TV, no dia da quarta-feira, às 17 horas, e também com uma nova programação visual, um novo cenário, uma nova logomarca, né? E o nosso boletim também com o convidado da semana também foi reformulado. Lembre-se que para recebê-lo, basta você se cadastrar no site da Urban Systems, www.urbansystems.com.br. E não é só isso, o programa também agora está com um novo formato, ainda mais dinâmico, com novas formas de acesso ao conteúdo que a gente gera toda semana aqui para vocês. Sandra, conta pra gente quais são essas opções aí. Verdade, Gilberto. Muitas opções para você participar e conhecer um pouquinho mais do Urbanview. Você pode assistir esse programa que você está vendo aqui ao vivo no site da All TV. Você pode assistir na íntegra no nosso canal do YouTube, www.youtube.com/urbansystems, e também estará disponível no iTunes. É só procurar o canal Urban Systems. Você também consegue acessar um compacto com os melhores momentos do programa no YouTube e no site da Urban Systems, www.urbansystems.com.br. Tá aí na tela para você conferir. Bom, além disso, a novidade é que a gente vai ter, a partir de hoje, o Minuto Urbanview, um pequeno trechinho que estará disponível nas redes sociais do Urbanview para você conhecer um pouquinho mais e receber uma versão pocket do programa. Muito bem. Vamos começar então o nosso bate-papo de hoje perguntando para o Tomás um pouquinho dessa história do Urbanview. Então, vou perguntar como é que surgiu o Urbanview. Tem 6 anos, ele antecede a minha presença, antecede a presença da Sandra aqui. Foi uma ideia do Tomás, então nada melhor que o Tomás conte para a gente como é que foi a gênese desse programa, Tomás. Bom, primeiro é uma delícia estar aqui comemorando o novo layout, a nova cara do Urbanview. Ele merece, né? Tem sido uma forma de nós falarmos com o nosso público, divulgarmos as coisas que estamos fazendo e, mais do que isso, convidar pessoas que têm uma contribuição daquilo que a gente chama de um novo olhar sobre a cidade. Então, todo mundo que tem essa vontade de enxergar o tecido urbano de uma outra maneira, contribuir, seja ele da área ou não, mas que é um investigador e um curioso desse modelo, o convite está aberto e o Urbanview sempre está trazendo essas pessoas para cá. Então esse foi o pensamento inicial e eu não sabia que forma eu conseguiria, porque nós não somos uma empresa de mídia intensiva. Nossa mídia é muito mais numa linha one-to-one, quando a gente conversa com as pessoas através de um marketing direto, assim por diante. E aí o Urbanview surgiu com uma ideia de ser um canal de comunicação direta, né? Real time, você está aqui ao vivo, e foi crescendo, e essa coisa a gente foi tomando gosto nisso. O Urbanview começou com a All TV? Começou com a All TV. Quer dizer, já foi um projeto pioneiro, como a All TV é um projeto pioneiro? Como a All TV é um projeto pioneiro. A gente foi convidado, na verdade, para um programa, eu fui convidado para um programa na All TV. E depois que a gente fez esse programa, surgiu um espaço na grade, e aí o Luquete nos convidou para preencher esse espaço. E desde então a gente está aí numa parceria maravilhosa, num casamento maravilhoso com a All TV. E o curioso é que o mantra da web hoje, né, são os Cs, digamos aí, da web, que é você criar conteúdo, né, o primeiro C,
para que você possa compartilhar com o segundo C, para que você possa criar uma comunidade e isso de alguma maneira influir no seu comércio. Há 6 anos atrás, então, a UrbanView, de uma certa maneira, já estava se adiantando um pouco, inclusive é o tema que a gente vai discutir no programa de hoje, que é o lançamento do Urban Lab, que diz fala a respeito dessa questão da informação presente na web. Quer dizer, você talvez, mesmo ainda sem estar consciente disso, você já teve essa percepção de que esses conteúdos ricos gerados pela Urban System, pelas pessoas que transitam nesse universo da Urban Systems, poderiam ser compartilhados na web com outras pessoas. Sim, eu acho que o principal é que o conteúdo hoje a informação é muito disponível, né? Você tem sites de toda ordem, você tem informação, você tem isso de forma gratuita. Você pega a Harvard Business School compartilhando cursos e temas de forma gratuita. Por quê? Porque a informação tem que ser disseminada, senão ela não é válida, ela não cria uma dinâmica de aproximação. Então, lá para trás, quando a gente pensou no UrbanView, a gente não pensou que teria essa dimensão que hoje a gente já atingiu. E hoje a gente quer um passo adiante, não é? Essa coisa do Urban Lab é um degrau acima desse compartilhamento. Muito bem. E como o programa de hoje está trazendo muitas novidades para você, a gente vai apresentar aqui em primeira mão mais uma inovação criada pela Urban Systems, a empresa que idealizou e produz o programa UrbanView. Trata-se do Urban Lab, que nasce justamente nessa esteira desse desafio, criado nessa nova era da informação, onde trilhões e trilhões de dados estão armazenados e disponíveis para consulta na internet. É aquela questão, hoje, com os mecanismos de busca, com as comunidades, você praticamente tem acesso a qualquer tipo de informação, mas é tanta informação que como você faz para selecionar a informação que é realmente relevante, a informação que é realmente inovadora. Então, o nosso olhar da semana, que é o tema do programa de hoje, é exatamente sobre isso. A gente vai falar sobre Urban Lab, a curadoria de informação como mais um fator de inovação da Urban Systems. E esse termo aí que vocês estão vendo na tela, a curadoria da informação, é exatamente o grande propósito do Urban Lab que o Tomás vai apresentar para a gente. Então a gente quer debater aqui com o Tomás, entre outros temas, como utilizar os dados disponíveis para a melhor performance dos clientes. Afinal de contas, tudo isso tem que ter uma aplicação prática para os clientes. A curadoria das informações pode se tornar um diferencial competitivo para as empresas? E por que a universidade e a iniciativa privada não atuam em parceria no Brasil, ao contrário do que acontece em muitos lugares do mundo? Rapidamente, Sandra Lanza, como que os internautas podem participar do programa? Muito bem, você pode participar de várias maneiras aqui do programa. Se você está nos assistindo via site da UTV, basta você fazer o seu login e participar com a gente, aqui mandando questões, perguntas e comentários que a gente lê ao vivo aqui no programa. Se você está nos assistindo via On Demand da Urban Systems, muito simples, você pode participar ao vivo. O programa agora, como o Gilberto disse, é toda quarta-feira, das 17 às 18 horas. E a nossa enquete do dia, a gente sempre faz uma enquete que está muito relacionada com o tema que a gente está abordando aqui no UrbanView. E a enquete de hoje, para você votar lá no site da Urban Systems, é: a iniciativa privada e a universidade atuam em parceria no Brasil? São 3 opções. Sim, essas áreas estão cada vez mais próximas. Pouco, ainda falta maior integração, ou não, a universidade é muito fechada. Lá no final do programa a gente traz o resultado e comenta um pouquinho com vocês. Maravilha. Tomás, Urban Lab é uma unidade de trabalho multidisciplinar da Urban Systems, né? Que tem foco em pesquisa, análise e divulgação, principalmente da produção acadêmica. Então a primeira questão que eu vou fazer para você nesse primeiro bloco aqui do UrbanView é por que lançar esse olhar sobre essa questão da informação, da curadoria da informação, do que é produzido na academia? Bom, primeiro, o Urban Lab tem 2 objetivos. Tem um objetivo básico, que é a questão da inovação, da construção de alianças com a academia para uma aproximação e uma diminuição da distância entre o que é produzido de conteúdo na academia e o que é aplicável no mercado e o aplicado no mercado. E a terceira é essa articulação entre esses conteúdos para que eles se tornem metodologias aplicáveis. Aí tem os objetivos específicos do Urban Lab, que é uma atualização de conteúdos. Quer dizer, você não pode hoje, com esse volume de informação, estar
atrasado ou defasado em conteúdos que são aplicados numa economia globalizada. Hoje você tem acesso a informações do que acontece de mais moderno no mundo todo e essa atualização ela é constante. O Urban Lab permite e permitirá uma revisão e uma inovação que é dos conteúdos que nós já importamos, dos conteúdos que a gente já, vamos dizer, ancorou na nossa metodologia, o que nos permite que eu revise e inove sobre esses conteúdos já aplicados hoje, tipo conceitos de lógica urbana, conceitos de cidade mental, que foram modelos de desenvolvimento. Se não me falha a memória, a questão de alguns conceitos que vocês usam na Urban Systems, né, a questão da lógica urbana, cidade mental, foram conceitos retrabalhados a partir de produções acadêmicas, né? Foram. A cidade mental é um conceito desenvolvido pelo Kevin Lynch, um arquiteto urbanista, e nós pegamos esse conceito, ajustamos esse conceito para uma modelagem do que a gente considera a cidade que eu conheço e uso, e, portanto, esta é a minha cidade mental, onde os elementos que estão dispostos no tecido urbano, se eu traçar uma linha geográfica, é esse o universo que eu conheço e uso, por exemplo, da cidade de São Paulo. Uma cidade com 12 milhões de habitantes, a gente encontra amigos em restaurantes. Por quê? Porque o nosso perfil socioeconômico e sociocultural nos leva a determinados lugares que estão registrados no nosso acervo, vamos dizer. E aí é aquela questão, né? Mapa não é território, porque cada um tem o seu mapa, cidade, mental, que não corresponde exatamente à realidade, ou seja, a realidade é única para cada um de nós ou para cada grupo de nós. Exatamente. Né? E o terceiro objetivo específico é a construção de conhecimento, internalizar esse conhecimento dentro da Urban e divulgar para os nossos clientes, divulgar para o mercado de uma maneira geral, como a gente divulga aqui no Urban View. Quer dizer, digamos, a intenção de continuar compartilhando esse conteúdo sem dúvida, dos vários canais de comunicação do Urban Systems. A criação do próprio portal do Universo Urban foi feito para dar maior dimensão, maior visibilidade a todos esses conteúdos. Então, dentro do portal da Urban Systems, você tem lá diversos canais de comunicação, Urban Report, News e assim por diante. Né? Isso deverá ser ampliado com esse volume de conteúdo que a gente vai buscar. Tomás, eu sei que você trouxe aí algumas imagens para ilustrar o que você vai colocar nessa apresentação do Urban Lab. Então, eu vou pedir para o pessoal da ilha para a gente colocar, são 3 telas que a gente vai apresentar aqui. Eu vou pedir, dentro desse primeiro bloco aqui de discussão do Urban Lab, para que o pessoal da ilha coloque para a gente a primeira tela que a gente separou aí, para que o Tomás possa discorrer, digamos aí, sobre esse assunto do Urban Lab. Vocês têm a tela aí? Pronto, tá aí. Então a gente tem uma tela aí que fala justamente sobre essa questão da globalização da informação. Queria que você comentasse um pouco dessa tela com a gente. Então, essa tela nos mostra o objetivo que é o objetivo estratégico do Urban Lab. Dentro do modelo de uma globalização da informação, a busca de conteúdos nas universidades, nos institutos de pesquisa e nas mídias sociais, esta abundância de informação disponível nos obriga a filtrarmos conteúdos que são válidos e conteúdos que não são válidos para um uso e uma aplicabilidade no mercado. E mesmo para nós referendarmos, através da nossa gestão de conteúdos, esses artigos ou esses trabalhos no nosso portal. Quer dizer, de uma certa forma, quando a Urban Systems avaliza um conteúdo e a parte desse conteúdo é aplicado na nossa metodologia, nós queremos divulgar isso, mas com uma análise criteriosa de que este conteúdo que vai ser divulgado passou por um crivo de entendimento daquilo que nós consideramos válido para ser divulgado. Quer dizer, não é simplesmente a questão de você repassar conteúdos que já estão prontos, como as pessoas fazem hoje na web. Ou seja, a pessoa vai lá, que coisa interessante, dá um compartilhar e aquilo lá entra na rede dela. Quer dizer, isso na verdade é um trabalho de pesquisa, de mineração mesmo dessa informação, de tratamento e análise dessa informação e às vezes de reprocessamento dessa informação para entregar para o cliente e depois para o público em geral essa informação trabalhada com a ótica da Urban Systems. Exatamente. Vamos colocar a mesma telinha de novo, por favor, só para a gente continuar a nossa
voltar rapidamente aqui, ó. Então, Esse é o processo de curadoria, né? Isso. E aí você tem duas setinhas ali, que é curadores associados e gestão de conteúdo. Esses daí seriam o que exatamente? Exatamente. Então nós temos alguns conteúdos que, quando chega nesse ambiente de curadoria, todo esse volume de informação que está sendo captado em diversos países, em diversas instituições, em diversos institutos de pesquisa, eles entram e na verdade, por favor, volta a tela para mim. Quando eles entram na curadoria, esses curadores associados também podem, a flecha pode estar no sentido contrário, de eles também serem provedores de conteúdos. Essa gestão que ocorre dentro da curadoria abre em 3 grandes vetores. O primeiro vetor, e o mais importante para nós, é que eu consiga melhorar os processos e a metodologia de trabalhos e de produtos que a Urban Systems serve ao mercado. O segundo é montar essa aliança com o mundo acadêmico, quer dizer, aproximar o mundo acadêmico da parte prática de mercadológica e mercadológica. E o terceiro é divulgar uma divulgação partilhada com os parceiros de mercado, parceiros clientes ou parceiros de conteúdo, não é? Como a gente tem hoje uma parceria com a Deloitte, tem uma parceria com diversos outras empresas que são parceiras da Urban. Agora, me chama a atenção, Tomás, dentro desse quadro que você apresentou aí, essa figura do curador associado, eu entendi. O curador associado também, ele seria um especialista num determinado assunto, que é capaz de trabalhar em conjunto com a Urban Systems para oferecer, para jogar uma coisa. É como se dissesse assim, olha, Urban Systems, Urban Lab, eu tenho uma informação aqui que eu estou desenvolvendo, que eu estou estudando, que eu estou pesquisando e que isso pode ser interessante. E aí passa para essa curadoria de vocês, onde vocês jogam nessas 3 vertentes. E também tem além desse, vamos chamar esse colaborador à distância, tem artigos que foram produzidos e que você vê numa referência bibliográfica, por exemplo, que nós entramos em contato com esse produtor desse conhecimento e oferecemos para ele essa troca. Diz, olha, a gente tem uma série de conteúdos a respeito do Brasil e você tem esse conteúdo específico que você aplicou em algum lugar da Europa ou dos Estados Unidos e existe essa possibilidade desse conteúdo ser divulgado aqui. Nós temos uma licença para divulgar esse conteúdo que este produtor de conhecimento fez, escreveu um artigo que seja relevante para o nosso mercado. Né? Maravilha! Hoje estamos aqui no Novo Urbanville, comemorando 6 anos no ar, entrevistando Tomás Assunção, presidente da Urban Systems, sobre o tema Urban Lab, a curadoria da informação como mais um fator de inovação da Urban Systems. E eu quero, nesse segundo bloco aqui, agora pedir para o pessoal da ilha colocar nosso segundo slide para a gente poder comentar aqui a informação que o Tomás trouxe para a gente. Vocês têm como colocar o segundo slide? Aí está aí, ó, transição do modelo estratégico para a prática operacional. Tomás, como é isso? Isso é exatamente essa aproximação com a academia. Tem muito conteúdo. Quando nós vamos fazer um estudo de mercado numa determinada cidade, uma das coisas que a gente faz é entrar nas universidades e ver a produção acadêmica. Os trabalhos de tese de mestrado, tese de doutorado, e se encontra muitas coisas boas que ficaram perdidas dentro do ambiente da academia e não chegaram ao mercado. E este produtor de conhecimento não sabe e não lida com a possibilidade de que esse conhecimento possa ser divulgado e, de alguma maneira, ele tenha benefícios a partir da divulgação desse conteúdo. Então, quando a gente faz o processamento e análise desse conteúdo, para divulgá-lo, uma parte desse conteúdo é retido dentro da Urban. É aquele funil ali que a gente É aquele funil, né? porque... Vai separando, vai minerando e vai deixando aquilo que é... Você separa o joio do trigo, porque existem muitos conteúdos que não são relevantes para que eles sejam nem divulgados nem processados. Isso simplesmente é descartado. Então, uma parte desse conteúdo que é passível de ou ser incorporado à metodologia da Urban ou ser divulgado para o mercado da Urban é que a gente seleciona. E isso nos possibilita diversas coisas. Possibilita abrir canais diretos, fazermos
palestras, fazermos programas aqui no Urbanville, convidando esta pessoa para vir para cá e ele mesmo, de viva voz, falar sobre a produção do conteúdo que foi selecionado por nós. Né? Hoje nós selecionamos os nossos palestrantes aqui num modelo muito próximo disso. Ele tem uma contribuição para esse novo olhar da cidade e, a partir do Urban Lab, eu vou chamar um produtor de um conhecimento sobre, por exemplo, uma nova maneira de pensar a logística portuária brasileira, que foi um trabalho que ele produziu no Canadá e que é hoje o estado da arte da logística portuária. Então, esse momento que o Brasil vive possibilita, essa integração do Brasil no mercado global, possibilita cada vez mais essa aproximação da produção acadêmica com a produção de mercado mesmo, produção de tecnologia e processo produtivo. Maravilha, eu queria, já que você citou esse conhecimento acadêmico que está perdido, muitas vezes você vai ali numa cidade, você vai fazer um estudo lá no Mato Grosso, lá na Sorriso, que é uma cidade que é uma nova fronteira agrícola do Brasil, e de repente você descobre que lá o pessoal da Universidade Federal do Mato Grosso tem estudos interessantes, ou seja, essa coisa de buscar na academia muito desse conteúdo, muito desse conhecimento que ajuda no desenvolvimento de soluções de inteligência de mercado para os clientes da Urban System. Então, queria aproveitar esse gancho que você me colocou para discutir essa questão que está na nossa enquete da semana, que é a questão da parceria com a Universidade Brasileira. Né? A gente sabe que no exterior, por exemplo, é muito comum que as empresas vão às universidades e falam assim, olha, universidade, eu tenho um determinado problema, eu quero lançar um produto assim, quero fazer enfim, qualquer necessidade empresarial, comercial, vai na universidade e os pesquisadores da universidade, em parceria com a empresa, desenvolvem isso. E aqui no Brasil, pelo que eu sei, existe uma visão um pouco distorcida. Parece que a academia está num certo Olimpo, onde produz pesquisas, às vezes, que nem se falou, ficam engavetadas lá sem ninguém saber, e o próprio empresariado brasileiro muitas vezes não tem o conhecimento, a iniciativa, o hábito de ir à academia buscar esse conhecimento. Eu queria que você avaliasse esse quadro, você que está vendo isso de perto. Veja, o Urban nasceu de uma parceria com o Politécnico de Milão, na busca de um conteúdo e de uma visão do entendimento da cidade. Quer dizer, o conceito de cidade mental nasce com Kevin Lynch, mas o conceito de lógica urbana nasce com a nossa ida ao Politécnico de Milão. Desde lá, a gente trata esse assunto muito seriamente. Hoje nós temos uma parceria com o NUTAL, que é o Núcleo de Tecnologia da FAO, com a Politécnica, com o Núcleo de Real Estate da Politécnica, que é com o professor João da Rocha Lima, e com outras instituições também internacionais. Na minha visita a Barcelona, também estabelecemos uma parceria com a Barcelona Regional e assim por diante. Quer dizer, a nossa busca de conteúdo ela é sempre constante e incansavelmente trabalhada. Mas essa busca, você sente a universidade mais aberta, querendo cooperar, querendo ir para a prática de mercado, ou ainda você sente às vezes um certo... Então, eu acho que ainda existe uma restrição muito grande. O mercado é enxergado ainda como um grande vilão, né? As empresas são as grandes exploradoras da inteligência produzida no meio acadêmico. Mas hoje você começa a perceber que existem diversas universidades que têm incubadoras, que são pequenos núcleos empresariais dentro das universidades e que são produtoras de conhecimento e de integração com esse mercado. A Fundação Getúlio Vargas é assim, a própria USP é assim, e cada vez mais isso deve ser ampliado. Na medida em que essa distância é diminuída, e esse é um dos objetivos nossos, as empresas também param de ter os seus institutos de pesquisa ou das áreas de pesquisa e desenvolvimento internas e passam a se utilizar da universidade como sendo a grande parceira de produção de conhecimento. Nos Estados Unidos, na Europa, você percebe nitidamente que isso é muito forte a ponto de você, no terceiro ano, segundo ano, os alunos de destaque já estão empregados nas empresas, nos escritórios de advocacia, nos bancos. Isso já é uma prática de seleção de talentos e de esse conhecimento produzido por esses talentos, enquanto eles estão na universidade, já estão sendo remunerados pela empresa
e pelo mercado. Existe aqui no Brasil um modelo de remuneração, por exemplo, um professor de uma universidade federal, ele é um funcionário público, ele é um servidor, ele é normalmente concursado, né? Imagino eu, e existe um modelo, quer dizer, se permite, por exemplo, que professores da universidade possam se aliar com seus projetos de pesquisa a um projeto privado e obterem algum tipo de remuneração com isso? Não, eu acho que não. Quando o professor é tempo integral, dedicação integral à universidade, ele não pode ter outra fonte de remuneração. O que acontece é que as universidades hoje estão produzindo, como é o caso da Getúlio Vargas, por exemplo, um núcleo de tecnologia e este núcleo é o que se relaciona com o mercado. Tá, então pelo que você está nos colocando aí, que é interessante, então o Urban Lab, voltando ao Urban Lab, ele parece ser uma espécie de ponte entre essa produção acadêmica, produzida na universidade, e a Urban Systems, mas acaba extrapolando também porque ele pode ser uma ponte entre a produção acadêmica e o mercado, que são os clientes da Urban Systems. Claro, sim. E uma das formas de divulgação no âmbito mais privado e no âmbito mais selecionado é que nós, ao garimparmos uma série de conhecimentos, possamos divulgar para os nossos clientes de logística, de mercado imobiliário residencial, de mercado de transporte, alguns conteúdos específicos que são, vamos dizer, de interesse específico. E esse conteúdo será feito e divulgado para os nossos parceiros e nossos clientes. E isso se torna mais interessante atualmente porque eu, que acompanho a história da Urban System já há 4 anos, 5 anos, e vejo que a Urban System, que foi uma empresa que nasceu, digamos, de uma presença mais forte no mercado de real estate, no mercado imobiliário, hoje a Urban System é uma empresa totalmente multidisciplinar, né? Ela vê questões, estudos de logística, estudos para educação, hospitais, estudos de desenvolvimento urbano sustentável. Até queria que você aproveitasse rapidamente para você falar um pouquinho, quer dizer, como é que está esse momento Urban System, como é que está essa abertura aí para novos mercados, para as novas vertentes? Bom, esses últimos 5 anos foram anos de uma mudança brutal no Brasil. Tirando a crise de 2009, depois de 2009, 2010, 2011, 2012, são momentos de muita produção e de um país que demandou, por parte da Urban, uma readequação do nosso modelo e uma ampliação do nosso modelo para que, ao olharmos cidades, ao olharmos interação entre cidades, esta lógica que era urbana passou a ser uma lógica regional e depois uma lógica nacional, né? Hoje nós estudamos logística, que está um produto que é produzido no interior de Goiás, por onde ele sai e onde é o mercado consumidor, quanto que é de exportação, quanto que é mercado interno, nos obrigou a um entendimento ampliado desta lógica de funcionamento do país, das cidades e das micro-regiões, né? E nesse contexto, o Urban Lab, ele se torna, ele foi uma ideia, digamos, que você e o Paulo tiveram lá, mas ele se torna quase que uma resposta a essa ampliação de atuação da Urban Systems. Porque a Urban, na verdade, ela foi procurada para alguns desafios, não é? Vamos traçar uma estrada. O que eu preciso olhar numa concessão de uma estrada? A capacidade de remunerar através do pedágio, mas também a capacidade de remunerar através de produtos desenvolvidos ao longo da estrada, como receitas acessórias, de cadeias produtivas que são produzidas numa região e vendidas em outras ou exportadas por aeroportos ou portos. Esse transitar por essa estrada nos dá a possibilidade de instalarmos postos, centros de distribuição, cross-docking e assim por diante. Então, privatização das estradas, nós entramos nesse negócio. Privatização dos aeroportos, a gente acabou estudando isso daí. A questão de portos, retroporto, todos esses desafios eram casos esporádicos e pontuais onde a Urban Systems era procurada para produzir o nosso trabalho. O que aconteceu é que, quando terminava esse trabalho, ele ficava isolado, né? Aí agora o nosso objetivo era que
para cada área nova de negócio, a gente pudesse ampliar o conhecimento. Então, fizemos um trabalho sobre os aeroportos, como estamos fazendo agora, e vamos ter aí 270 aeroportos que serão privatizados. O nosso objetivo é entender de aeroportos. Então, existe lá dentro do Urban Lab uma área que está hoje investigando metodologias de receitas acessórias de aeroportos. Não só a antena ligada na questão do aeroporto. Na questão do aeroporto. Então, aeroportos, portos, sistema, ferrovias, hidrovias, todos esses conteúdos, vamos falar de uma logística macro, já passam a ser hoje áreas de interesse e de investigação do Urban Lab. E cada vez mais nós vamos ter o que a gente chama de jobs estruturadores, quer dizer, trabalhos estruturadores, que são demandas que o mercado nos faz, que para aquela demanda nos obriga a estudar aquele assunto, investigar aquele assunto, o que é produzido de melhor no mundo sobre aquele assunto, e obviamente que a hora em que terminarmos esse trabalho, esse conteúdo é embarcado dentro da Urban, passa a ser uma nova metodologia aplicada, e esse conteúdo também é divulgado para os nossos parceiros e para o nosso mercado. Muito bem, no Urban View de hoje estamos entrevistando Tomás Assunção, presidente da Urban Systems, sobre o tema Urban Lab, a curadoria de informação como mais um fator de inovação da Urban Systems. E eu quero agora iniciar esse terceiro e último bloco do programa, trazendo aqui, pedindo para o pessoal da área colocar mais uma imagem que o Tomás trouxe, que aí a gente vai comentar e com isso a gente vai ter novas informações. Vocês têm como colocar? Pronto, está aí, muito obrigado. Aí fala-se um pouquinho da continuidade do ciclo de aprendizado e melhoria contínua. Isso tem a ver um pouquinho com o que você estava falando agora há pouco, né, Tomás? Que é esse conceito de que a informação fica embarcada dentro do Urban System e vai criando um processo de melhoria contínua, estou certo? Está certíssimo, é exatamente isso. Eu não quero... Primeiro que a inovação é um processo constante, é um processo dinâmico e ele não se encerra numa investigação de conteúdos inovadores. Ele tem que ser retroalimentado constantemente para reforçar o processo metodológico, através das avaliações de que a aplicação prática... Podia voltar, por favor? Lógico, pessoal, volta. Existe uma avaliação prática de que aquele conteúdo aplicado teve resultados positivos. E isso que retroalimenta o processo. Né? Ilha, você pode voltar, por gentileza, só mais uma vez com o slide anterior aqui, para a gente voltar isso? Pronto, isso. Tá aí, Tomás. Então, o embarcar da metodologia, depois que ela foi selecionada lá na curadoria, eu passo da estratégia para uma prática, essa prática vira uma cultura de processo e metodologia da própria Urban, a implantação desses conceitos dentro do processo, e que tem um feedback que retroalimenta a metodologia e que cada vez mais você vai num ciclo virtuoso de acompanhamento desse conteúdo, saindo do conceito teórico para o conceito prático aplicado com a avaliação do resultado. E esse é o círculo virtuoso, né, que nós desenhamos para o processo. Tomás, me diz uma coisa, como é que vai ser a composição dessa... Você me falou que o Urban Lab ele seria composto por uma equipe multidisciplinar, né? Arquitetos, urbanistas, geógrafos. Como é que você vê a composição dessa equipe do Urban Lab? Como é que você está planejando essa composição e por quê? Bom, primeiro, essa composição ela é desenhada... É uma atividade dentro da Urban, que é uma atividade, não é uma unidade de resultado, é simplesmente uma unidade de investigação. Existe um coordenador, embaixo desse coordenador nós temos 2 pesquisadores sêniores, e embaixo desses 2 pesquisadores sêniores nós temos 4 pesquisadores júniores. E qual é o objetivo disso? O objetivo é, como eu disse, é ir na universidade, buscar talentos que têm esse perfil, essa curiosidade, esse perfil investigativo, e eles vão entrar nesse processo. Existe uma avaliação, existe um programa de metas, essas metas são estabelecidas a partir daquilo que eu chamei de trabalhos estruturadores. Então, entraram os trabalhos dos aeroportos, agora existem 3 meses de investigação de conhecimento sobre isso. A partir desse trabalho selecionado, nós vamos ver que metodologia nós vamos incorporar
a nossa metodologia atual dos aeroportos para ser aplicado no novo ciclo da privatização dos aeroportos. Da mesma maneira que pode acontecer, por exemplo, nos estudos de shopping centers. Hoje nós estamos também fazendo uma investigação de um novo modelo de dimensionamento de shopping centers, né? Porque também o Brasil entra numa nova geração de shopping center, onde nós vamos passar a ter um modelo muito mais de boulevard, de shoppings abertos, do que esse shopping tradicional que a gente tradicional, que é um modelo americano da década de 70, 80. Quer dizer, pelo que você está nos falando, então, o trabalho do Urban Lab, ele começa a partir de demandas que surgem desses projetos estruturantes, né? Quer dizer, então, teoricamente, ele seria reativo, né? Quer dizer, eu tenho um estudo sobre aeroportos, o Urban Lab vai ali e busca essa inteligência que existe, essa informação que existe sobre aeroportos. Mas também ela pode ser ativa, ou seja, o Urban Lab também se propõe a trazer uma informação nova que não havia sido pensada. Sem dúvida. Por isso que essa parte reativa é que me incomodava, né? Porque terminava um trabalho que foi extremamente desafiador e esse conteúdo e esse esforço que foi feito na produção daquele trabalho, de repente ele se perdia porque ele não era incorporado dentro de uma metodologia e daquele círculo virtuoso que eu mostrei ali anteriormente. Aí, o que é a proposta? A proposta é, além do trabalho que são os projetos estruturadores, eu tenho uma ação proativa de que, ao fazer uma visita ao exterior, ao fazer descobrir um novo trabalho, uma nova metodologia, eu possa proativamente dizer ao mercado ou dizer ao nosso cliente que vamos fazer um novo processo produtivo. Então, você tem os dois formatos. Você tem o formato de uma estruturação propositiva e um outro formato que é uma proposta reativa àquele desafio que nos foi demandado. E uma última pergunta, Tomás, aqui para a gente encerrar o nosso Urban View, que já está chegando ao final. Já acabou? Já. Nós começamos um pouco atrasado, é verdade, hoje, porque nós estamos estreando aqui o novo horário, etc e tal, novas coisas. Mas a pergunta é o seguinte: eu fico imaginando como é que é a prática do Urban Lab, né? O Urban Lab ele está num prédio à parte, ele está ali integrado com a equipe, como é que é a operação? Tem reuniões semanais, diárias, o pessoal transita ou então a reunião informal, todo mundo vai... Como é que você estruturou, como é que você imaginou a prática do Urban Lab dentro da Urban Systems? Ele tem uma área dentro da Urban Systems, que é uma área selecionada para eles lá. Ele tem uma integração direta com as equipes, não pode ficar isolado lá. Existem reuniões semanais de pauta, existe uma reunião mensal comigo. Essa é uma coisa que eu estou chamando para mim, uma atribuição da presidência, ficar próximo desses conteúdos, até para poder fazer parte dessas reuniões de curadoria, não é? Como se fosse um conselho consultivo de que no momento em que a equipe apresenta os artigos selecionados ou as metodologias selecionadas, os destaques de conteúdos, eu, o Paulo e outros convidados, como se fosse um conselho consultivo, um conselho editorial. Eles vão apresentar para vocês um menu de insights, exatamente, né? Exatamente. Uma série de estudos, de informações novas que vão ajudar vocês a terem esses insights. Então tem uma avaliação mensal e tem uma avaliação trimestral de metas que foram cumpridas a partir das propostas, tanto proativas quanto reativas, e que foi o atingimento disso daí. É um projeto que vai ser, neste primeiro momento, ele foi desenhado para um ano, obviamente ele é contínuo, mas nesse primeiro ano já existem 3 ou 4 setores e vetores de desenvolvimento que estão já sendo investigados pela Urban. Muito bem, e os clientes já começam a ter a percepção do resultado do trabalho do Urban Lab? Apesar de ser recente, porque foi implantado agora, né? Não, ele foi implantado agora, eu acho que nós vamos começar a perceber isso lá no segundo semestre, depois do primeiro trimestre aí de trabalhos. Mas, por exemplo, na questão dos aeroportos, nós já trouxemos conteúdos diferenciados para receitas acessórias. Nessa parte de desenvolvimento imobiliário de clusters urbanos, nós também já
trouxemos conteúdos diferenciados, mobilidade urbana para esses projetos de operações urbanas que estão sendo difundidos e trabalhados no Brasil, nós também já estamos com uma metodologia um pouco diferenciada, mas o resultado do Urban Lab propriamente dito, nós vamos começar a ter a partir do segundo semestre, onde a equipe vai estar já com os seus o primeiro trimestre de apresentação de conteúdos significativos para alguns mercados deflagrados por projetos estruturadores que foram selecionados. Muito bem, estamos aqui terminando o nosso Urban View de hoje, conversando com o Tomás Assunção. Agora vou pedir para a Sandra Lanza checar aqui online o resultado da enquete para a gente fazer um rápido comentário antes da gente encerrar. Verdade, quero aproveitar também e mandar um abraço para o Joel Alves e o Adriano Santos, que estão participando, conversando, na verdade, comigo aqui via chat. Bom, a nossa enquete de hoje era: a iniciativa privada e a universidade atuam em parceria no Brasil? E olha que interessante o resultado, 10% disseram sim, essas áreas estão cada vez mais próximas. 15% disseram não, a universidade é muito fechada. E a maioria, 75%, diz pouco, ainda falta maior integração. O que vocês acham desse resultado? Muito bom. Concorda? Concordo plenamente, é isso mesmo. Acho que falta ainda bastante. Falta muito. Mas cada vez mais essa globalização e esse acesso mundial que o Brasil está tendo e o mundo olhando para o Brasil agora, inclusive, nesse período de Copa do Mundo, Copa das Confederações e Olimpíada, o Brasil entra num cenário internacional e com isso essa instigação do mundo vir para o Brasil ou saber um pouco mais do Brasil, a recíproca é verdadeira. Nós vamos ter que estar mais preparados para conversarmos com esse mundo que vai olhar para a gente. Ou seja, o Urban Lab é o resultado da globalização. Eu agradeço muito a presença do Tomás Assunção aqui no Urban View, uma presença especial, não só pelos 6 anos do Urban View no ar, mas como também por mais essa inovação da Urban Systems. Parabéns, Tomás, pelo lançamento do Urban Lab. É mais uma amostra, e aqui não vai nenhum tipo de elogio gratuito, mas é mais uma amostra desse ímpeto criativo que a Urban Systems tem que eu tenho acompanhado aí nos últimos 4 anos. São muitas iniciativas positivas nesse sentido e tenho certeza que o Urban Lab vai ser um sucesso. Precursor de sucesso, muito bem. Muito obrigado. Eu que agradeço e também quero parabenizar vocês pelo trabalho. O trabalho é fantástico. Eu tenho recebido depoimentos do mercado. Recebi lá o convite do Urban Lab, do Urban View, vi o programa, ótimo, vi a entrevista do fulano, do ciclano. Isso para mim é um motivo de um orgulho tremendo. Muito obrigado. Nós também, tenho certeza. Bom, o Urban View de hoje termina aqui. Eu digo para vocês o seguinte: não percam na próxima quarta-feira o nosso programa Urban View, que vai conversar na quarta-feira que vem, às 17 horas, com Ailton Silva Afonso, diretor do Departamento de Desenvolvimento e Projetos Urbanos de Santo André, sobre o tema Conferência das Cidades. Vai ser aqui, nos estúdios da AltV, ao vivo, quarta-feira, 17 horas. Aguardamos vocês, tá bom? Até lá, um abraço. Verdade, a gente se vê lá, tchau. Um abraço.